aos que ficam, poxa, meu obrigado e é uma honra estarmos juntos aqui. Tá? Rússia lançou com sucesso mísseis hipersônicos Kinzhal e Zircon. Dá like, se inscreve, compartilha. Eu já trouxe lá atrás os testes que eram feitos com o Zircon há 2 anos atrás, né, lançando de terra e lançando pelo mar, né, a partir dos cruzadores russos lá, dos destroyers, enfim. E os testes bem sucedidos, né, de alcance e velocidade. Os mísseis hipersônicos, eles têm uma peculiaridade. Além, é óbvio, de todos eles são programados para cargas nucleares, para a cabeça de guerra convencional, mas também para a cabeça de guerra nuclear. A cabeça de guerra é a ogiva, né? O que ele leva ali pode ser um explosivo convencional ou um míssil com uma ogiva nuclear na ponta, né? E no caso do Kinzhal, é um vetor lançado principalmente, vai ter outras vertentes também, mas lançados a partir de aviões bombardeiros, né? Porque você consegue fazer um grau de aproximação e lançar. Qual é a vantagem, por exemplo, desses mísseis? Imagina um míssil Kinzhal lançado de uma plataforma, né, como um MiG, a algumas centenas de quilômetros das fronteiras do alvo. Ele tem a velocidade de 10. A detecção fica difícil de ser feita pelos sistemas de monitoramento, porque não há um monitoramento do terreno, e chega em 5 a 10 segundos no alvo, 5 a 10 minutos no alvo. O tempo de reação, dependendo de onde for feito, é quase impossível de ser detectado e haver uma reação efetiva para interceptá-lo. Né? Você precisa, o fato desses equipamentos existirem, eu trabalhei com segurança há muitos anos, principalmente segurança pública e segurança privada. O maior problema é que, enquanto a vítima ou a possível vítima precisa estar 24 horas em alerta, porque nunca sabe quando o ataque efetivamente virá, né? Em termos estratégicos de defesa, é exatamente o mesmo. O país que precisa se defender nunca sabe quando esse avião vai decolar. Então você mantém uma estrutura enorme, custosa de defesa, só para a detecção. Quiçá você pode interceptar. Para os mísseis hipersônicos, se torna quase impossível, até pela velocidade, 10 vezes a velocidade do som. É um absurdo. Os mísseis convencionais, eles vão, os mísseis supersônicos vão até a faixa de 2 a 3 vezes a velocidade do som. Você tem alguma coisa que passa disso, mas em via de regra é abaixo de 5.000 km por hora. Imagina um míssil com capacidade de 10 a 15 mil km por hora. 3 vezes a velocidade, você simplesmente não consegue alcançar. Né? Quando isso vai para a área do mar, que você ainda poderia fazer algum tipo de manobra, e dependendo da distância de que foi disparado, você vai falar algo em torno de 10 segundos de tempo de resposta. É impossível. Quando toca o alarme da fragata que está sendo atacada, ou do porta-aviões, não dá tempo do marujo pular da cama para ser atingido. Então, é um nível de dissuasão absurdo. Aliás, e barato. Inclusive é por isso. Né? Você imagina um strike group americano, 10 mil pessoas embarcadas, porta-aviões, destroyer, cruzador, navio de reabastecimento, 2 ou 3 submarinos, 90 aviões no deck de um porta-aviões. Isso custa, na ordem aí, pode custar até 50 bilhões aí essa movimento, 50 bilhões de dólares. Um único míssil pode acabar com a festa. Quer dizer, se for nuclear, sim. Imagina aí quanto vale o show, né? Então é isso que o Ocidente está preocupado. E a Rússia fez hoje exercícios militares entre a Rússia e a Belarus, a Bielorrússia, envolvendo a tríade nuclear russa. Dá uma olhada nisso. Pessoal, é o tamanho do porrete que importa, o resto é bate-papo. Militares da Rússia realizam, neste sábado, exercícios com mísseis balísticos de cruzeiro, mísseis balísticos e de cruzeiro. O presidente russo Vladimir Putin e o da Belarus, né, o Lukashenko, acompanharam os atos de dentro de um centro de comando em Moscou. O lançamento dos mísseis hipersônicos Kinzhal e Zircon, mísseis balísticos Sineva e Yaris
e mísseis de cruzeiro Iskander foi um sucesso. O míssil de cruzeiro hipersônico Kinzhal, uma das diversas armas hipersônicas da Rússia, foi implantado em uma aeronave com capacidade nuclear. O Kremlin revelou detalhes sobre os exercícios na tríade nuclear, incluindo o lançamento com sucesso dos mísseis. Aí tem todos as nomenclaturas Kinzhal, Kalibr, Zircon, por navios de guerra e submarinos da frota do Mar Negro e do Norte contra alvos terrestres e marítimos. Aí está a sala de guerra, né, onde o Putin acompanhou tudo. Aliás, eu tive a oportunidade em 2017 de conhecer o que ainda era obra da nova sala de guerra russa. Um negócio fantástico. Isso não estava nem ativado, mas já tinha as telas e tudo mais. Coisa absurda. É uma pena que quando a gente está nessas missões aí fora, o pessoal dá uma confiscada no nosso celular antes de entrar no veículo que vai nos levar, né? Aliás, o camarada só falta fazer aquela inspeção invasiva, né? Mas, graças a Deus, nunca precisei passar por isso. Eu já ouvi falar que em determinadas áreas o camarada precisa olhar até o bumbum do outro. Mas, graças a Deus, eu não precisei participar disso. Vamos lá? Parece comédia, pessoal, mas você não tem ideia. Né? Tem cada coisa. Quando o assunto é muito sensível, o pessoal precisa ter a certeza que você está ali e dali você vai levar só a sua experiência, a impressão, mas nenhum registro. Né? Eu gostaria de, enquanto a gente conversa aqui, eu vou colocar as imagens, eu vou tirar o som, tá? Até por questões aqui de... Tá? Mas esses foram os exercícios, a imagem de hoje, isso foi difundido hoje, foi divulgado pelos serviços de defesa russo, né? Aqui eu acho que é o Iskander sendo colocado, Iskander ou Iskander, depende de que lado do mundo você está para falar. Tá? Existem baterias de mísseis hoje de Iskander, os principais vetores hoje para o ataque imediato. Né? A Rússia possui isso em quantidades absurdas. Olha só o quanto a gente ainda vai precisar evoluir aqui no Brasil sobre esse tema. Tá? O Brasil sequer hoje, né? Só para você ter uma ideia, estava previsto para dezembro de 2021 a entrega, a disponibilidade de um primeiro lote não numerado de AVMTC, que seria o nosso míssil. Aqui, olha, aí está lançando. Aqui eu acho que é o Iskander. Né? AVMTC, com alcance de até 300 km. Nós estamos falando do Iskander aqui, que vai de 400 a 600 km de alcance, enquanto a Rússia já detém centenas de milhares desses mísseis prontos para o emprego. Altíssima precisão, olha, salvo me engano aqui, de 5 a 10 metros de precisão, que é o suficiente para tudo, né? Em termos de defesa, mas também outros vetores com cabeça de guerra, com a possibilidade convencional e nuclear. Poxa, Moisés, então nós estamos muito atrás disso sim. A gente pode melhorar isso? Aí você, aqui eu acho que já parte para o sistema do IARES, né? Que é um míssil intercontinental, aí nós já estamos falando de alcançar outros continentes, né? E sendo lançados. Isso tudo é tecnologia moderna, isso já não é mais a tecnologia da Guerra Fria, tá, pessoal? Isso é tudo muito atualizado. Os Estados Unidos lançou uma linha de crédito para o setor da defesa para poder equiparar com essa nova leva de mísseis russos e chineses. Vai ter que correr atrás. Tá? Isso tudo real, lançando. Imagina que aqui imagina que o presidente da República viaja aqui no Brasil, olha só o que a gente vai precisar evoluir. E na quinta-feira tem que estar lá dando satisfação, qual foi o hotel que ficou. Pessoal, um lançamento. Eu já tive a oportunidade de assistir um lançamento desse, de um teste de baterias de mísseis da família do Pantsir, que é uma das camadas de defesa mais próxima, a de 15 quilômetros, de 5 a 10 quilômetros de camada de defesa. Cada míssil em torno de 50 a 100 mil dólares. Você imagina o custo de um lançamento de um míssil intercontinental? Nós precisamos evoluir muito enquanto o conceito de soberania. Um presidente da República que viaja, por exemplo, a gente vai falar disso mais lá na frente, que viaja ao exterior para obter tecnologias de defesa e tecnologias e acordos econômicos estratégicos. Pô, é brincadeira. Nós não podemos fazer isso com o presidente da República. A mídia brasileira peca, né? E a esquerda, a oposição brasileira, a oposição e a esquerda no Brasil é oposição ao povo brasileiro, para ficar claro para você. Porque
se prende, né, fatores. Aqui eu acredito que seja o Zircon, né, tá lançando do submarino, né? Todos esses equipamentos com capacidade de cabeça de guerra nuclear. Dá uma olhada nisso. Luiz Fer. Espero que não seja Lúcifer, que seja só um robô aqui para espionar lá no nosso canal, né? Até agora a gente está ganhando muito fã da esquerda, pessoal. Não tem ideia. O pessoal quer saber lá o que a gente fala, né? Mas se for também, pessoal, paciência, vai lá distorcer a informação que tem. Então dá uma olhada a todos os equipamentos aí que estão dispostos, né? Vou colocar essas imagens, depois eu solto ela com. Na verdade, é só com os áudios, porque é o material puro do Departamento de Defesa russo, né? Inclusive, já aviso as emissoras que eu fui lá buscar essa licença. Então, não é da emissora, e sim o material disponibilizado pelo governo russo. Vocês não têm ideia da dificuldade que é promover aqui, publicar materiais. Tá? Vamos lá. Além disso, o míssil balístico, um míssil balístico Yaris foi lançado, né, do cosmódromo de Plesetsk em direção ao polígono de Kura, em Kachaka. Poxa, cada nome, né? Não é um nome do nosso vocabulário, né? O teste de míssil balístico Iskander também foi realizado com sucesso na região de Atracan. 2 bombardeiros estratégicos russos, Tu-22M3, alvejaram postos de comando inimigos durante exercícios deste sábado. Vídeos divulgados pelo governo russo mostraram um caça lançando um míssil de cruzeiro do ar, um veículo de lançamento móvel disparando um míssil balístico intercontinental e um míssil hipersônico lançado pelo mar. As armas já haviam sido mostradas antes, mas 2 delas foram projetadas para evitar defesas antimísseis dos Estados Unidos. O Kremlin disse que o teste foi projetado para mostrar a tríade da Rússia, lançamentos do solo, ar e mar, que refletem os tipos de armas do arsenal americano. Então, é a versão russa, a resposta russa para isso. Essa imagem, inclusive, eu já tinha trazido aqui, né, dos testes que seriam feitos, e mostram o grau de maturidade, né, e evolução ali do plantel russo. Né? Moisés, a gente está falando isso para enaltecer o que está acontecendo? A gente está desejando guerra, está desejando que isso ocorra? Não. Eu vou dizer uma coisa: se existe algo que é hipócrita, principalmente por parte da esquerda, é achar que o fato de só um lado possuir equipamentos sofisticados vai promover a paz. Não. Quando só um lado tem equipamentos capazes de oprimir o outro, significa que nós teremos uma tirania. Hoje, o mundo vive um processo de tirania. Nós tínhamos uma potência unipolar que decidia a revelia do desejo das pessoas. Hoje, o mundo passa por um processo multipolar, onde você tem forças disputando. É óbvio que quando isso passa para a escala nuclear, o nível de responsabilidade das pessoas que estarão no poder, se não tiver determinado grau de maturidade, acompanha e prejudica o mundo inteiro. A diferença é que hoje nós temos um processo de revezamento, principalmente do Ocidente, que eu não sei o quanto contribui para a estabilidade, porque cada grupo que ascende, por exemplo, ao governo de uma potência tão forte quanto é os Estados Unidos, coloca em risco a estabilidade mundial, enquanto que um certo grau de estabilidade e poder no mundo mantém a coisa sob equilíbrio. Então, são momentos totalmente diferentes do que nós vivemos nas últimas 3 décadas. E eu não estou falando em benefício ou em vantagem de nenhum deles, tá, pessoal? Nós todos aqui, eu, você que está aí, somos, vamos dizer, cidadãos ordinários dentro do processo da linha de decisão que essa turma tem. A decisão deles jamais é pautada nos nossos interesses. Jamais. Russos, chineses, americanos. Não é isso que acontece no staff. A diferença hoje que nós temos no Brasil, um presidente que é uma disruptura dessa questão do sistema e manobra aí em meio ao sistema para que nós tenhamos algum grau
de liberdade. O caminho que o mundo todo está seguindo não é um caminho confortável, tá? Mas a gente tem analisado, falar isso em um só vídeo fica mais complicado, é preciso acompanhar tudo que a gente vem tratando aqui. A demonstração de força hoje da Rússia demonstra que definitivamente o mundo não é mais lugar de uma hegemonia econômica e militar sobre o planeta. Nós hoje vivemos um processo de disruptura disso no mundo, onde nós teremos a multipolaridade como cenário. E isso faz com que novos players surjam para o setor da defesa, mas também em outros setores, como os setores estratégicos de alimentos, e o Brasil se encaixa nisso, como um dos principais players. No setor da defesa, como nós vemos a própria Rússia, no setor econômico e de defesa, como nós vemos a China, e que nós vamos precisar saber lidar com essa realidade a fim de que não promova, vamos dizer assim, a autodestruição de todos, né? Esse é o cenário que nós encontramos agora. Um cenário muito mais difícil de lidar. Não é mais o setor, não é mais um mundo onde determinado grupo econômico, enfim, ou nacional impõe uma vontade e todo mundo obedece. Isso é um desafio, isso gera riscos e benefícios. É sobre isso que a gente está falando aqui.